Oi pessoal, eu sou a Glenda Valverde. E eu sou a Alice Araújo e hoje nós vamos apresentar para vocês a autobiografia radiofônica Primeira Pessoa, Professor Chico Lopes, que está concorrendo na Expocom Nordeste na categoria Rádio e Televisão, Programa Laboratorial de Áudio. Esse programa foi realizado enquanto eu era aluna da Universidade de Fortaleza. Eu e a Alice produzimos no quarto semestre, na disciplina de radiojornalismo, com a orientação da professora Ana Paula Farias. O Primeira Pessoa é um projeto dessa disciplina desde 2006, onde semestralmente são convidadas pessoas anônimas ou não para compartilharem sua história de maneira musicada. Então, o Primeira Pessoa ele parte do princípio que todo mundo tem uma história para contar. Assim, o personagem, escolhe a trilha sonora da sua própria vida, o que instiga a nossa sensibilidade auditiva. E além disso, o Primeira Pessoa ele resgata relatos pessoais de vida de pessoas, que faz com que a gente abra espaço para a nossa imaginação, para a nossa empatia de maneira afetiva e poética. E eu e a Glenda, nós convidamos o professor Chico Lopes para que ele compartilhasse a sua história, muito por conta da sua relevância política e, claro, a relevância histórica para o estado do Ceará e, por que não, para o Brasil inteiro. Afinal de contas, a história do professor Chico Lopes se entrelaça com a própria história do nosso estado. Ele foi deputado estadual, foi vereador, foi deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil. Durante a ditadura foi perseguido, torturado e preso e continua um ícone, tanto para os seus contemporâneos quanto para os jovens atualmente, por ter defendido causas estudantis e democráticas. Hoje, com 81 anos, Chico Lopes ainda é lembrado por ter defendido causas nordestinas nos grandes debates de Brasília, continuando sempre fiel às suas raízes e aos seus princípios. No que diz respeito às pesquisas, à bibliografia e o referencial teórico que a gente usou para o Primeira Pessoa, além das próprias pesquisas a respeito do professor Chico Lopes, nós pesquisamos também Ferrareto, onde ele fala muito sobre a linguagem radiofônica, englobar a voz, o silêncio, a música, para dar significado final a uma mensagem, e a gente vê muito isso no Primeira Pessoa. Para a entrevista, nós usamos alguns trabalhos de Cremilda Medina, onde ela defende bastante o diálogo e a sensibilidade para uma boa entrevista. E para a Primeira Pessoa, nós precisamos ter toda essa sensibilidade para entrevistar o professor Chico Lopes. Também estudamos Robert McLeish, porque a gente acredita que o Primeira Pessoa tem tanto elementos de programa especial quanto de rádio documentário. E num trabalho da Expocom de 2008, nós vimos um pouco sobre audiobiografia, porque a gente acredita que o Primeira Pessoa também se englobe aí, porque além de contar a biografia de uma pessoa, nós também extraímos uma lição de vida, esses relatos. E também o sentido da música, as funções gramaticais que a música vai exercer nesses produtos de áudio. Sobre a nossa produção. Primeiro, nós fizemos a escuta e a análise de programas anteriores para entender o formato. Então, eu e minha colega Alice decidimos convidar o professor Chico Lopes. Depois de entrar em contato com ele, através da União da Juventude Socialista, nós marcamos a pré-entrevista. É importante ressaltar que a pré-entrevista foi feita na casa do próprio Chico Lopes para que ele ficasse mais à vontade. Posteriormente, nós fizemos a gravação no estúdio da Universidade de Fortaleza. Tivemos um material bruto de quase 30 minutos, nós decupamos e editamos. Adicionamos também algumas trilhas sonoras que foram sugeridas pelo próprio Chico Lopes, por alguns sambas clássicos da música popular brasileira. O produto final ficou com 13 minutos e 4 segundos. Disponibilizamos na plataforma SoundCloud e ao professor Chico Lopes e seus familiares. E claro, a gente frisa que o nosso aprendizado humano, muito mais que o nosso aprendizado acadêmico, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer a trajetória de vida de um grande exemplo da política cearense. E claro, mais que isso, ele teve a segurança, a confiança de compartilhar com a gente a sua história, coisas que ele nunca tinha contado antes em nenhuma outra entrevista. Então, de maneira sensível e musicada, a história dele vai estar para sempre preservada no Primeira Pessoa, professor Chico Lopes, para que outras pessoas possam ouvir, conhecer e admirar como um verdadeiro registro histórico para o estado do Ceará. É isso, pessoal. Nós gostaríamos de agradecer à Expocom por ter nos dado a oportunidade de apresentar esse trabalho,
a nossa professora orientadora Ana Paula Farias e, claro, ao Chico Lopes por compartilhar a sua história com a gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Até mais!